Amém? Glória a Deus. Vamos se aquietar. Gente, eu gostaria nesta noite que vocês prestassem bem atenção no que Deus vai falar ao coração de vocês nesta noite. Eu estou aqui para trazer um alerta à igreja. Amém? Talvez o que eu vá falar para você nesta noite não esteja de acordo com aquilo que você espera ouvir, mas está de acordo com aquilo que Deus falou. Amém? Antes de o Senhor me dar essa palavra, eu já vinha buscando ao Senhor há muito tempo, em jejum e em oração. E o Senhor me direcionou a fazer um jejum. Depois que acabou o jejum, Deus pediu outro jejum. Mas antes disso, deixa eu fazer uma oração. Vamos orar. Aqui está a bandeira do nosso Brasil. Eu tenho orado muito por esta nação. A palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com esse mundo. E eu não tenho me conformado com a situação que nós estamos vivendo. Eu não tenho me acomodado, eu não tenho dormido, eu tenho colocado o meu joelho diante do Senhor, eu tenho reivindicado as promessas de Deus para essa nação. Mas, infelizmente, muitos estão dormindo. E hoje, o que Deus quer trazer à memória, as promessas que Ele tem para nós, as promessas que Ele nos prometeu e que nós não estamos fazendo conta. Uma das coisas que Deus me trouxe à memória foi que o ano passado, no jantar de mulheres, nós recebemos um pingente que estava escrito fé, certo? O ano atrasado foi fé. O ano passado, em dezembro, 4 de dezembro, nós recebemos um pingente que estava escrito, tinha um coração e tinha uma chave. Concorda comigo? Se você esqueceu, eu tenho um aqui para mostrar para você. Mas o Senhor tem falado ao meu coração que nós não temos prestado atenção nas pequenas coisas que Ele tem movido. E aí, eu orando ao Senhor, qual era a palavra que eu iria ministrar nesta noite? Ele falou, a porta. Ele falou, eu tenho colocado diante de vocês uma porta. Essa porta aqui, ela não é profética, não tem nada a ver com profecia. Ela é um lembrete, para que todas as vezes que você entrar nessa igreja, você saber que Deus colocou uma porta diante de você. Porque nós vamos, nessa caminhada, nós vamos entender muitas coisas aqui hoje, a respeito do que está acontecendo na igreja. Eu não falo igreja Cristo Salve, eu falo igrejas, né? A igreja do Senhor Jesus. E eu peço hoje, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos desperte do sono, desperte aqueles que dormem, levanta, a palavra de Deus diz, desperta tu que dorme, levanta e eu te esclarecerei. Ontem à noite o Senhor me acordou 2 horas da manhã para me falar algo que eu falo para você, eu não sei se eu fiquei triste, eu não sei se eu fiquei alegre, eu não sei se eu fiquei preocupada, mas eu não consegui mais dormir. Nisso porque eu já estava num jejum que o Senhor me direcionou, Ele falou assim, você precisa fazer um jejum de 72 horas. Começa com 12 e termina com 24. Aquilo embolou a minha cabeça de tal maneira que eu não conseguia entender. E eu fui orar ao Senhor. Quanto mais eu orava, quanto mais eu fazia conta, mais eu me perdia. Aí eu parei, pensei, falei, Espírito Santo de Deus, eu não sei para onde eu vou chegar com isso. Sabe, me esclarece, me dá entendimento, me dá sabedoria, gera em mim entendimento. Porque estava tão claro aquilo que Deus queria e eu não conseguia entender. Então, eu comecei a fazer o jejum. Mas deixa eu falar aqui para você. Que diz assim, em João 10, versículo 9, diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Quando eu li essa palavra, Deus falou ao meu coração, eu coloquei a porta diante de vocês.
Mas existe uma escolha para nós. Nós vamos escolher o que nós queremos nesse tempo. Porque a igreja, ela está olhando para o mundo, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão assistindo tudo o que está acontecendo e para elas tem sido normal. Ah, é assim mesmo, vai ser assim mesmo, né? E começa a profetizar coisas que não vão acontecer. Não vão acontecer. Nós precisamos prestar atenção no tempo de agora. Nós precisamos, como igreja, nos posicionar agora diante de Deus. E diante daquilo que nós estamos ouvindo na palavra de Deus. Eu não estou brava não, gente. Eu estou inconformada com as coisas desse mundo. Eu estou aflita. Muitas vezes bate um desespero dentro de mim. E não é por mim, é pelos outros. Eu comecei a sentir tanta tristeza. Quando eu comecei a orar para a igreja, eu comecei a sentir tanta aflição, tanta vontade de desistir, tanta decepção. Eu falei, para que eu estou orando por esse povo? Se eles poderiam estar orando, por que eu estou orando por eles? Por que eu estou sentindo esse sentimento de ingratidão? É porque a gente vem para a igreja, a gente não medita na palavra, a gente ouve a palavra e volta para casa. Às vezes a gente ouve uma palavra tão mastigadinha que a gente não faz caso dela. E a palavra de Deus é para ser ouvida e meditada e aplicá-la na nossa vida. E nós não fazemos isso, nós simplesmente viemos para o culto, o culto foi uma bênção. Pega a Bíblia, coloca lá do lado e até a próxima semana. Quando eu falei para as minhas discípulas, você precisa arrumar uma porta. Eu não precisava, eu não falei para elas que era uma porta original. Mas, como Deus sabe que eu gosto de tudo original, isso aqui é original, isso aqui não é falso, é original. A porta é original. Eu falei que o esposo da Vilma, ele pode não estar presente, mas ele sempre está nos abençoando com os projetos dele. Ele projetou a porta e fez ali, colocou um tripé atrás da porta. E a porta está ali. Para você olhar para essa porta e saber que Jesus representa isso. Ele disse, eu sou a porta. E aqui, quando você olha nesse versículo, a porta diz assim. Jesus, ele é a porta. Se alguém entrar por ela, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Então, assim, se você entrar por essa porta, que é Jesus, você vai encontrar nele a salvação, você vai encontrar nele, você vai ter a liberdade, você vai ser liberto, você vai ter liberdade de entrar e sair. Mas para você entrar e sair é uma escolha sua também, porque muitos entram, mas saem, viram as costas e vão embora. Mas aqui lá no final você vai entender por quê. Então Jesus, ele liberta, ele cura, ele restaura e ele nos dá alimento. Nós ouvimos tantas coisas, quando eu olho para o Brasil, eu digo, meu Deus, tudo aquilo que já tinha sido feito está sendo desfeito. Aí me dá uma tristeza no meu coração e eu começo a orar. Eu sei que o Brasil vai ser bênção, eu sei que o Brasil vai ser celeiro, eu sei que o Brasil vai alimentar as nações, eu sei que vai vir um avivamento. Mas não é para agora. O agora é para nos prepararmos para os dias difíceis que virão. Então, isso é uma escolha que eu e você temos que tomar agora. Para quando chegar lá na frente, você não dizer, eu não sabia. Né? Deus é mestre em nos alertar nas coisas que estão para acontecer. Então, Jesus, ele diz assim, né? Em Jesus você encontra salvação, você encontra liberdade, você pode ir e vir. Porque essa é a liberdade, né? Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Mas ele diz, o ladrão vem para matar, senão para matar, roubar e destruir. Esse é o inimigo das nossas almas, né? Ele vem, ele rouba a nossa fé, ele rouba a nossa paz, ele tenta destruir as famílias, e ele vai formando
um caminho de destruição. Mas aí, quando você olha mais além, né? Jesus, ele diz assim, eu sou Jesus, né? Eu, Jesus, que é o bom pastor, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, não é uma vida miserável. Jesus, ele explica tudo. Eu vim para que você tenha essa vida. Mas para que você tenha uma vida abundante, abundante graça, abundante paz, abundante prosperidade financeira, abundante prosperidade espiritual. Mas quando nós olhamos para os dias de hoje, as pessoas têm buscado a abundância de coisas. Não é abundância de Deus. Não é abundância de vida espiritual. No início do ano, eu coloquei a minha vida diante de Deus, falei, Senhor, eu estou inconformada com a vida que eu tenho levado. Eu quero transformação, eu quero visão de Deus, eu quero vida de busca, eu quero oração, eu quero jejum. E aí Deus me pegou pesado no jejum, que eu falei, eu tenho que maneirar uma semana sim, semana não, porque eu estou perdendo as roupas, estou com 53 quilos. Né? Alô? Né? E é tão bom que quando você volta a comer, parece que seu estômago nem aceita a comida. Quando a gente faz um jejum longo. Né? E é tão bom, é uma presença de Deus tão gloriosa que nós recebemos. Infelizmente, é tanta glutonaria hoje em dia, as pessoas só pensam em comer, só pensam em festa. Né? Aí eu olho para a igreja hoje, eu digo, onde estão as células? Onde estão os discipulados? Aonde estão? Aonde estão os discipulados? Aonde estão os líderes de célula? Precisamos acordar, gente. E aí ele diz, né? Jesus, ele é o pastor, né? O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Tem alguém que dá a vida por você? Não conheço ninguém que diz que daria a vida por mim. Você conhece? Não. Uma mãe pode até dar a vida por um filho, mas o irmão, ele não dá a vida por você. Mas Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor. Eu sou. Eu dou a vida, a minha vida por você. Então, Jesus, ele deu a vida por mim e por você. E ele continua com a porta aberta esperando os seus filhos. Ele continua com a porta aberta, pedindo para que você entre, para que você tenha pastagem, para que você tenha salvação, para que você tenha saúde. E a gente muitas vezes está negligenciando. Nós estamos buscando tanta coisa que Deus não falou. Por 2 eventos de mulheres que teve, nós recebemos fé e nós recebemos chave, mas não fizemos nada com a chave. Você fez alguma coisa? Deus te deu a revelação para a chave que você recebeu no encontro de mulher, no jantar de mulheres? Creio que não. Mas naquele jantar de mulheres, 2 pessoas vieram pedir para que eu orasse, para que Deus abrisse o coração dos seus filhos. E era uma das coisas que Deus tinha ministrado no meu coração, que Ele estava nos entregando uma chave, a chave da oração para que nós orássemos pelos filhos. E quando o Senhor ele está fazendo pequenas coisas no nosso meio, nós não conseguimos ver, porque nós estamos tão desatentos àquilo que Deus está falando. Afinal de contas, nós estamos esperando uma tempestade, um trovão, um vento impetuoso, né, que entre por esta igreja aqui, traga um avivamento. Não, gente. O avivamento vem com arrependimento. Avivamento não é pula-pula, não é gritaria. Avivamento é arrependimento, é cara no pó. É pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pela vida que nós temos levado, uma vida de negligência, sem dar importância àquilo que Deus está falando ao nosso coração. O fato de nós estarmos dentro de uma igreja, foi o que Deus falou ao meu coração, o fato de nós estarmos dentro de uma igreja não significa que você está salvo. Nós aceitamos Jesus, viemos para a igreja e daí é só? Não. Nós precisamos nos convertermos verdadeiramente ao Senhor, com choro e com pranto.
Porque nós damos para Deus muito trabalho com os nossos pecados, é o que diz a palavra de Deus. O bom pastor, né, ele dá vida pelas suas ovelhas, mas o ser humano, ele não dá vida por nós. Não existe outra porta que ofereça a você o que Jesus oferece. Você conhece? Não. Eu falo isso por mim. Quando eu vim para Jesus, não era porque eu estava com a vida miserável. Não era porque eu tinha uma necessidade. Eu tinha um vazio dentro de mim que precisava ser preenchido. E quando eu descobri quem era Jesus na minha vida, eu me apaixonei. Então não existe ninguém na minha vida mais importante do que Jesus. Não existe ninguém mais importante. Então quando nós olhamos, né, quando eu falei para você, né, por que eu oro, né, por essas pessoas, por que eu estou sofrendo, por que eu estou com esse sentimento? Porque essa é a igreja do Senhor Jesus. Um povo angustiado, um povo que não abre o seu coração, um povo que não confessa as suas misérias, que acha que as pessoas, acha que os pastores vão descobrir o que eles estão sentindo, que o líder, seu líder, né, de macro vai saber o que você está sentindo. Não, gente. Nós não somos, não temos bola de cristal e nem queremos, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos faz sentir as dores uns dos outros. A igreja precisa de intercessores. Eu tenho um pedido ao Senhor e eu chamei no sábado. Eu estava orando lá na sala de oração e eu comecei a sentir uma angústia muito grande no meu coração. Falei, Deus, quando a gente sai da nossa casa, nós levantamos cedo para vir orar, a gente vem aqui para orar. E não é para ter comunhão com os nossos irmãos. Não é para conversar, é para orar. E eu chamei as pessoas que estavam orando. Falei, quando você levantar de manhã da sua cama e você vir para a sala de oração, você vai vir para se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Você não vai vir para se relacionar com seu irmão e ficar de conversa. Porque em 10 minutos, 5 minutos que você para conversar com seu irmão, você perde o foco da oração. Aquele tempo que você deveria estar ouvindo Deus, você está ouvindo seu irmão. Na intercessão eu falo a mesma coisa. Você não veio aqui para ter comunhão com a sua irmã. Você não veio aqui para ter um papo comigo. Espere terminar a hora, o tempo de oração, e eu vou conversar com você. Mas esse tempo que eu venho aqui, saio da minha casa, muitas vezes cansada, eu venho aqui para me relacionar com Deus. Eu venho aqui para interceder conforme a vontade do coração de Deus, não a minha vontade. Por isso nós precisamos do Espírito intercessor sobre as nossas vidas. Se uma igreja tem 400 membros, não tem 40 pessoas para orar. Isso é tão triste. Quando a gente olha para a igreja e vê um povo que não gosta de orar. Eu falava muito isso com Giovanni. Eu olho para os grupos de oração aqui, das macro. Onde estão os discípulos? Eu sempre falo para o Senhor, onde estão os discípulos? Graças a Deus que as minhas discípulas vêm, elas caminham comigo na intercessão. Né? E se elas faltarem, quando eu chego em casa eu já ligo, por que você não estava lá? Sabe por quê? Porque eu falo para elas, se você quer Jesus, me segue. Porque a caminhada é essa, gente. A gente não pode deixar de despertar esse desejo de oração nas pessoas. E eu estou falando para você, não é a oração que você faz para a sua família, não é a oração que você faz para o seu amigo. É a oração que você faz como igreja, como povo. O Senhor diz que o governo está sobre os nossos ombros. Né? E nasceu um menino, e a ele foi dado. Né? Jesus, ele é o cabeça. A igreja é o corpo. Se você é membro dessa igreja, e você não faz aquilo que Jesus manda você fazer, aonde você se encaixa no corpo? Então, aqui, olha.
Existe tempo, né? E na nossa vida, na nossa caminhada, se abre portas de todo jeito. Se abre a porta digamos assim, da tristeza, né? As pessoas começam a ficar tristes, as pessoas se abrem para tantas coisas, para as decepções, né? E isso é uma caminhada do ser humano. Eles vão abrindo porta. Eu falo para você, uma das coisas que me curou dentro da igreja, quando eu era confrontada, quando eu era afrontada, né? Quando as pessoas faziam coisas que me magoavam, eu olhava para ela e falava assim: Senhor, tem misericórdia dela e de mim. Tem misericórdia dela e de mim. Sabe por quê? A gente precisa entender que a boca do intercessor, ela não pode abrir a boca para falar qualquer coisa. Nós fomos chamados como filhos de Deus, somos uma geração eleita pelo Senhor, nós fomos escolhidos para abençoar. E nós precisamos tomar muito cuidado quando nós estamos em tempo de consagração. Isso deveria ser um tempo totalmente... a santidade, a separação, ela devia ser contínua na nossa vida. Não é quando as pessoas vão pregar, vão fazer algo em público que diz assim: eu vou me santificar. Não, a vida do cristão, ela tem que ser santificada todos os dias. Nós precisamos nos santificar todos os dias para Deus. Para quando o Senhor nos chamar, você dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque Deus não vai nos enviar com uma boca pecadora, vai. Isaías diz: ai de mim, que habito num povo de impuros lábios, né? Tenho lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Então envia-me a mim, mas a boca dele foi purificada para que ele fosse enviado. Hoje nós não podemos sair por aí falando de Jesus, andando de qualquer jeito e falando que é cristão. Nós precisamos viver realmente uma vida de cristão, ser um cristão autêntico. Então, quem entra por essa porta encontra salvação. O ano, ele está apenas começando. Mas você já viu o nível de destruição que nós já chegamos na nação? Deus deu autoridade aos seus filhos, né, homens espirituais. A autoridade de Deus está na vida dos espirituais e eles precisam exercer essa autoridade. Se nós vivemos dentro de uma igreja, fazemos parte de um corpo e nós não exercemos a autoridade que nos foi dada pelo Senhor Jesus para exercer sobre a nossa nação, nós estamos aqui só ocupando lugar na terra e esquentando um banco na igreja. Mas Deus virá com uma pá para limpar a eira. Dias difíceis virão. Lutas, tristezas, decepções, angústia e perdas. Isso virá. Mas haverá sempre uma porta aberta para você fazer uma escolha. Mateus 24, 33 diz assim: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em 1 Pedro 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: sede sóbrios, vigiai em oração. Você não está aqui hoje por um acaso. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida enquanto é tempo. Isso é um alerta de Deus. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. A gente não pode brincar de ser crente. A gente não pode pegar todos os nossos problemas e colocar na mão dos pastores para que eles resolverem. Porque existem coisas na nossa vida que é Deus e você. É Deus e eu. Não são os pastores que vão resolver seus problemas. É você com Deus. É você confessar as coisas para Deus, esperar a resposta. Não é se demorar, eu vou desistir porque está demorando.
é você fazer as coisas dentro do tempo de Deus. Às vezes a gente está fazendo as coisas certas, mas no lugar errado, no tempo errado. Às vezes a pessoa diz assim, eu não fui para o culto porque eu estava arrumando a minha casa. Pô, mas você não teve o dia inteiro para arrumar a sua casa? Eu não fiz isso porque eu estava fazendo outra coisa. Sabe, não dava para parar. E se a morte vier, você não vai parar? Se Deus manda você jejuar, você diz assim, eu não consigo jejuar. Nossa, eu passo mal, sabe, me dá dor de estômago. Gente, eu tenho pressão baixa. Eu fico um tempo sem comer, eu começo a passar mal. Eu sinto falta de açúcar, na verdade. E eu jejuei esses dias 24 horas só com água. Jejuei uma semana, orando cada 3 horas. 21 horas de jejum durante 7 dias. Eu não passei mal nem um dia. Eu não tive queda de pressão. Não me faltou açúcar. Eu fiquei sonolenta. Mas eu não passei mal, tá vendo? Porque a gente às vezes fica profetizando que a gente vai passar mal, que a gente não aguenta. A gente não quer fazer. É desculpas para não fazer. E eu ainda conversava com o pessoal lá na sala de oração, eu falei, se as pessoas, não profetizando nada sobre a sua vida, se você tem um problema de estômago, vai para o médico diz, olha, você precisa fazer o exame, precisa ficar 3 dias de jejum. O médico mandou, eu faço. Eu tenho que fazer. Mas se Deus diz assim, minha filha, eu quero que você jejue 1 semana, só bebendo água, porque eu vou salvar o teu filho da morte. Você jejua ou não? Eu vou restaurar teu casamento. Você jejua ou não? Eu vou te fazer prosperar naquela empresa. Você vai ser promovido. Você jejua ou não? Então, meus queridos, preste atenção. Aquilo que Deus está falando para você hoje. Desperta tu que dorme. Nossa vida não depende de governo. Mas a gente está debaixo desse governo, infelizmente. Mas a nossa confiança está no governo do céu sobre a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que o sol e a chuva, ela vem para o ímpio e para o justo. Então a situação da nação, ela afeta todo mundo. Você querendo ou não. Quantas portas de emprego já fechou esse ano, dentro de um mês? Quantas pessoas ficaram desempregadas? Com as chuvas torrenciais, quantas pessoas perderam suas casas? Perderam tudo que conquistaram há anos. Perderam alimento, casa, né? Tudo. Ficaram só com a roupa do corpo. Mas estão vivos. É uma oportunidade para mudar a história. E Deus quer trazer um alerta à sua igreja, trazer vida, né? E Deus é um pai de amor, Ele se preocupa tanto com a sua igreja, Ele se preocupa tanto com os seus filhos, que Ele diz, meus filhos, ouça o que eu estou te falando hoje, mude a sua história. Sabe por quê? Porque o mundo não está ouvindo aquilo que você tem a oportunidade de ouvir hoje. Você pode se preparar para o futuro. Você pode se preparar para o dia da manhã buscando a Deus. O Senhor diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí nós olhamos para os dias de hoje, as pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, estão buscando as coisas que interessam para elas e deixando Deus para depois. Então busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus vai te acrescentar. Porque há 3 anos atrás, deixa eu falar algo para você. Há 3 anos atrás, a minha filha, ela desenvolveu uma alergia a alimentos, a produtos de cabelo, produto de beleza, todas as coisas. Gente, eu me perdi, eu entrei num descontrole emocional, que eu não entendia o que estava acontecendo. Tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu ficava acordada, tinha dia que eu ficava brava com ela,
porque ela passava mal. Eu não sabia lidar com a situação, eu comecei a me estressar. Aí ficava eu e ela estressada, ela porque passava mal com o problema e eu porque não sabia resolver o problema. E eu comecei a colocar diante de Deus essa situação. E a gente ora e parece que as coisas vão caminhando e a gente orando e buscando a Deus. E hoje a gente vê Deus fazendo assim as coisas, sabe, lentamente. A Gisele já está conseguindo usar alguns produtos, né? Deus só está curando ela dessa alergia de alimentos. Isso é para a glória de Deus. A minha netinha, ela não gostava de comer, ela comia carne antes, e depois ela disse que ela não comia carne, ela não comia frango, que ela não gostava dessas coisas. E nós começamos a orar por ela, porque ela sempre gostou de tudo. Ela só come legumes, verduras e frutas. De repente, ela falou assim, vó, você vai fazer carne? Eu falei, vou, mas eu estou triste, porque agora eu não tenho mais minha amiguinha para fazer churrasco comigo, porque ela carregava a mesa dela, colocava perto da churrasqueira e mandava ver comendo carne, né? E ela, de repente, ela parou com tudo, ela já não comia carne, ela disse, eu não gosto de carne, ela tinha ânsia quando ela comia carne, ela não gostava do cheiro da carne. Aí, uns tempos atrás, eu falei, vou fazer churrasco. Ela falou assim, vó, você vai fazer churrasco? Eu falei, vou, mas eu estou sozinha, porque a minha amiga não está fazendo mais churrasco comigo. Ela falou assim, pode fazer que hoje eu vou comer carne com você. E aí ela pegou a mesinha dela, colocou a cadeira, trouxe o prato, o garfo e a faca, falou assim, vovó, agora a mesa já está pronta, o prato já está pronto, pode pôr a carne. Aí você diz, mas isso não é nada, para mim é um milagre. Eu ver a Gisele hoje, para mim, é um milagre. Porque eu vejo a poderosa mão de Deus. E sabe o que é isso, querido? É as pequenas coisas fluindo que ninguém enxerga. Ai, como eu glorifico a Deus nas pequenas coisas. E nós precisamos ter esse coração grato. Nós precisamos agradecer a Deus nas pequenas coisas, não é nas grandes. Se você for fiel nas pequenas coisas, Ele vai te colocar nas grandes. Amém? Então, entra pela porta. Mateus 25, 10 ao 13. A palavra de Deus, ela não mostra, diz assim, olha, fala a respeito das 10 viúvas, né? Ou 10 viúvas, ai, meu misericórdia, das 10 virgens. Deus Todo-Poderoso, que é isso? Chega de viúva, né? Misericórdia. Mateus 25, versículo 10. Ai, deixa eu ver aqui. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Nós vemos que a gente já tem ouvido muito, né? O pastor Du já pregou, o pastor Vilela pregou, acho que Giovanni também falou a respeito das viúvas. Muitos pastores já falaram aqui a respeito das virgens, não é das viúvas. Muitas vezes a gente está assim, esperando, em vez de buscar o azeite para si, elas estão querendo pegar o azeite da outra. É quando vê a unção na vida de alguém, diz assim, eu quero essa unção para mim. Querido, unção tem preço. Não é de graça, não. É dolorosa, é busca, é noite de sono, é sacrifício, né? E as coisas, elas não são de graça. A única coisa de graça que a gente recebeu foi a salvação. O resto tem preço.
Então, 72 horas de jejum. 12h24. Eu já chego lá. 72 horas dá 3 dias. Então, eu quero te falar uma coisa. Eu acordei nesta madrugada, eu espero cair nessa noite na cama e dormir até altas horas. 2 horas da manhã o Senhor me acordou. E sabe quando você diz assim, insônia, sabe? Você não quer acordar? 2 horas da manhã, deixa eu virar para o lado e dormir de novo. E aí eu olhei no relógio e falei, Senhor, 2 horas da manhã, né? Geralmente Deus acorda às 3, aí você diz, não é de Deus, 2 horas, muito cedo, né? Aí você tenta, vira para o outro lado. E aí o Senhor me despertou com uma palavra. Ele me acordou e eu não consegui mais dormir. E a palavra foi: um membro fora do corpo está morto. A gente vê as pessoas saírem da igreja e elas dizem assim, eu sou igreja, não é? Eu sou a igreja. Eu não preciso estar dentro de um templo, eu sou a igreja. A igreja, ela forma o corpo de Cristo, não é? Eu e você somos o quê numa igreja? Nós somos o quê, gente? Nós somos um corpo, quando nós nos unimos, nós somos o corpo de Cristo, somos igreja. Mas quando você está no corpo, você é membro. Membro fora de igreja, membro fora do corpo está morto. Essa foi a palavra que Deus me deu. Membro fora do corpo está morto. Então, uma pessoa que sai da igreja e vai para o mundo aí, ela não quer compromisso com uma igreja, ela está morta espiritualmente. Ela pode dizer que ela tem Jesus, ela pode dizer que ela é cristã, mas ela está morta na fé. Espiritualmente ela está morta. Triste isso, não é? Segunda-feira eu adorei ao Senhor, porque Deus me trouxe à memória tantas pessoas que se desviaram, tantas pessoas que esfriaram na fé. E eu comecei a orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus levantasse obreiros, onde quer que eles estivessem, cheios do Espírito Santo de Deus, para falar a palavra para eles, para que eles tenham oportunidade de ouvir Deus. Outra coisa, todo ano, foi o que o Senhor me falou, todo ano se abre porta de emprego, se abre porta de faculdade, mas também se abre porta da sepultura. Pesado isso, né? Muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em ser promovido no emprego, em fazer uma faculdade, vai deixando Deus para trás, se envolve em faculdade com amizades, se envolve com amizades no emprego, vai para as baladas da vida e Deus fica para a última hora. Então, meus queridos, uma das coisas que me preocupou, e eu vou compartilhar, o pastor Du está aqui. Em 2020 ou foi 2019 que começou a pandemia? 2020. Começou a tribulação, não foi? Naquele ano, no final do ano, o Senhor falou, no final de 2019, na igreja foi ministrado que 2020 seria o ano da comunhão, não é isso? Ficamos super felizes, era o ano da comunhão. E aí as portas se fecharam. Deus nos deu oportunidade para nos relacionarmos com o Espírito Santo. Nós tínhamos mais oportunidade, ninguém precisava vir para a igreja, você podia ficar na sua casa, fechar a porta e orar, buscar um relacionamento com Deus. E o que as pessoas fizeram? Nada. Elas se acomodaram.
E aí o pastor Eduardo, quando ele falou quando ele ministrou, ele falou que esse era o ano da comunhão. Concorda? E Deus me lembrou de novo. Você lembra do ano da comunhão? Falei, lembro. Quantos morreram? Quantos padeceram? Quantos ficaram sofrendo? Quantos se desviaram? Quantos ficaram com sequela? Quantos ficaram doentes? Esse é o ano da comunhão. Aproveita que a igreja está aberta para você se relacionar com seus irmãos. Aproveita para se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Porque talvez a porta se feche e ninguém tenha mais tempo. Eu não estou falando da porta da igreja, eu estou falando da porta da vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Ele diz, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele deu a vida por mim e por você. Ele deu a vida por nós. E Ele chama intercessores, Ele chama seus filhos para a sua presença. E uma das coisas que o Senhor me falou quando eu perguntei qual é a necessidade de orar por 72 horas. A necessidade, querida, é que Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou o terceiro dia. E Deus quer fazer na sua vida hoje, Ele quer ressuscitar áreas na sua vida que já morreram. Eu não sei que áreas na sua vida você morreu dentro de você. Mas é um tempo. É um tempo, sabe, que Deus nos dá oportunidade. Oportunidade para a gente despertar. Deus me deu uma oportunidade quando meu esposo faleceu. Estava eu e ele na calçada, ele morreu e eu fiquei. E eu perguntei para Deus por quê. Ele disse porque Ele tinha uma obra para fazer na minha vida e através da minha vida. E que se eu tivesse morrido, meu marido não saberia lidar com a situação, ele não suportaria. Então tudo, até na desgraça, até no problema na nossa vida, Deus tem planos, Deus tem propósito para nós. Então hoje nós temos a oportunidade, eu tenho aproveitado a oportunidade que Deus tem me dado. Eu não gosto de estar em cima de um púlpito, mas eu falei para Deus, eu estou pronta para onde o Senhor me mandar. Eu vivo nos bastidores, mas eu estou pronta, onde o Senhor me colocar eu vou. Sabe por quê? Porque a obra é sua e é o Senhor que faz. Então 72 horas dá exatamente o terceiro dia. E Deus me falou nesta manhã que o propósito do jejum é que Ele queria ressuscitar na sua vida áreas que já morreram. Ele queria trazer vida, porque Ele diz, eu coloquei diante de vocês, essa foi a palavra que o Senhor me deu quando Ele falou de porta. Por isso que as meninas trouxeram uma porta original, eu nem mandei, não pedi nada para elas, eu falei a porta. Preciso de uma porta, não falei que era uma porta num painel, eu não falei nada. Aí elas trouxeram uma porta original, novinha, não tem nem pintura. Porque o Senhor falou assim, eu coloquei uma porta diante de vocês. Preste atenção. Eu coloquei uma porta diante de vocês. Mas nem todos vão entrar por ela. Nem todos vão entrar por ela. Por quê? É uma escolha. Meninas, pegue dê para cada uma das pessoas. Eu vou te dar uma chavinha, porque Deus diz assim, que o poder, né, da oração, o ligar, quando Deus escolheu Pedro, Ele disse, sobre ti construirei a minha igreja. Tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. E o nosso relacionamento com Deus, ele é ligado pelo Espírito Santo de Deus. É a chave da oração. Você está aqui no claro. Para você ter luz aqui, você precisa
ligar a chave. E quando Jesus, nós entramos por essa porta, existe em nós uma luz de Jesus que vai resplandecer sobre as trevas. Então, olha, veja o que está escrito aí nessa chavinha aí. Se você não receber até o final, você levanta a mão para que alguém dê para você, tá bom? Pode dar para o marido e para a mulher. Porque as meninas falaram assim, aí nós vamos colocar o que na lembrancinha? Deus falou assim, a escolha. Não precisa pôr mais nada, é a escolha. Porque você tem o poder de escolher. Você tem o poder de decisão. Se você quer entrar por essa porta que foi colocada diante de você, ou não. Né? Jesus, ele disse, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, que Jesus não seja na nossa vida um visitante, mas que ele faça morada na nossa casa. Ele faça morada na minha vida e na sua. Né? Que a nossa vida esteja sempre aberta para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Infelizmente, muitas vezes a gente não quer ouvir o que Deus quer falar para nós. Aí nós fazemos o quê? Fulano ora por mim, fulano ora por mim. Eu estou passando por uma dificuldade, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você procurou uma guerra para a sua vida, meu querido, a conta vai vir. E se você procurou a guerra, você vai lutar essa guerra. Não vai ser ninguém que vai lutar por você, não. É você que vai lutar. Quando a guerra ela acontece nas nossas vidas, nós estamos aqui para te ajudar. Mas se você procurou a guerra, você vai ter que se colocar aos pés do Senhor e vencer essas batalhas com jejum e oração. Amém? Eu pedi para o Lu tirar uma música que Deus mexeu muito comigo quando eu ouvi pela primeira vez. Sabe, porque muitas vezes nós não estamos dispostos, muitas vezes é feito um apelo, as pessoas vêm aqui e falam para Deus, eis-me aqui, Senhor. Só que quando Deus procura, ela nunca está. Quando ela procura para fazer um serviço, quando é levantado algo para fazer, ela sempre tem uma desculpa. Mas é uma escolha. Você está aqui e você tem o poder de decisão. Porque dias difíceis virão, mas se nós estivermos cheios de Deus, essas coisas não vão nos afetar. Essas coisas não vão nos deixar doente. Essas coisas não vão deixar a gente estressado. Essas coisas não vão deixar a gente ansioso. Porque a nossa confiança ela vai estar em Deus. Os nossos olhos vão estar voltados para o Senhor. Sabe? Não esqueça de orar por esta bandeira tão maravilhosa, né? Que diz ordem e progresso. Todos os dias eu oro por esta nação e eu digo, Senhor, coloca o Brasil em ordem. Estabeleça o seu governo nesta nação, porque eu não me conformo com as coisas que estão acontecendo. O nosso país é um país abençoado por Deus. Nós somos uma nação que o Senhor escolheu para abençoar. Então não adianta você ver as coisas ficarem ruins e dizer assim, eu vou para fora do país. Não, eu vou ficar nesse país, sabe por quê? Porque esse é o país que Deus vai abençoar. Esse é o país que Deus vai derramar o azeite. Esse é o país que Deus vai trazer abundância. E nós precisamos confiar naquilo que Deus tem para nós. Se você olhar com os seus olhos, você diz, oh meu Deus, né? Parece que a gente não vê saída. Parece que quanto mais você busca, quanto mais você olha, mais coisa ruim acontece. Mas aí a gente volta os nossos olhos para Deus e diz, não, nosso país tem promessa. Nossa nação é abençoada. Nós vamos ser celeiro para essas nações. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E Ele diz, aquele que entra por esta porta vai ter alimento, vai ter salvação. Aquele que entrar por esta porta vai ter libertação. Porque nós temos, Ele diz, você entra e você pode sair. Você pode entrar e você pode sair, porque Deus nos deu essa liberdade. Amém, querido? Então, curve a sua cabeça e ouça essa música. Veja se você é uma dessas pessoas hoje que se coloca diante de Deus e que Deus pode contar com você.
Porque só quem conhece o teu coração é o Senhor. Nós não conhecemos, ninguém conhece, mas Ele conhece, amém? Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor conhece cada coração. Essas pessoas estão aqui, não foram porque elas foram convidadas, elas estão aqui porque o Espírito Santo de Deus as trouxe. Tua palavra diz, ó Pai, quando nós andamos na doutrina dos apóstolos, nós andamos na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Senhor acrescentará à igreja aqueles que hão de se salvar. E eu creio, papai, que essas vidas que estão aqui, elas foram trazidas pelo Senhor para ser salvo nas suas vidas. Para que o Senhor ressuscite nesta noite áreas nas suas vidas que já foram adormecidas, que já morreram. Ó Deus, a gente está diante do Senhor. Nós somos a nação Brasil. Faça de novo, Deus. Faça de novo.
hoje, Pai, em nome de Jesus. Nós, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti o nosso Brasil. Que o Senhor venha, ó Pai, com o seu governo. Vem colocar esta nação, ó Pai, em ordem, para que nós venhamos, ó Deus, prosperar em nome de Jesus. Nós entregamos o Brasil em Tuas mãos e nós vamos, ó Deus, entregar sempre. Nós sempre entregamos e nós confiamos em Ti. Que venha o Teu reino, ó Deus, sobre a nossa nação. Que venha o Teu reino sobre as famílias. Que venha o Teu reino, ó Pai, sobre este lugar, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Te damos graças por esta igreja, Deus, por essas famílias. O Senhor continue falando, ó Deus, com cada uma aqui, porque nós temos hoje o direito de escolha. A decisão é nossa, porque o Senhor é um Deus de amor. E o Senhor sempre nos deixa a tomar as nossas decisões. Por isso, desde já, nós Te agradecemos em nome de Jesus.